Olá pessoal, estamos aqui para o nosso terceiro encontro, a nossa terceira lição em Cristo, uma nova identidade. Você que deseja uma nova vida, você que deseja caminhar com Cristo Jesus. Gostaria que você pudesse nos acompanhar nessa série. Tivemos o primeiro, o segundo, hoje é o nosso terceiro encontro. E hoje o nosso tema é: você precisa estudar a Bíblia. Nosso texto é 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que diz assim: desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Amém. Deus abençoe sua palavra. Esse texto é o nosso texto básico da nossa lição de hoje. Você precisa estudar a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a infalível palavra de Deus. E como palavra de Deus, nós precisamos desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento. Então, esse é o nosso propósito, de entendermos a palavra de Deus, de colocarmos em prática os seus ensinamentos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A Bíblia é a palavra de Deus, o seu alimento espiritual. Assim como nós precisamos do alimento físico para saciar o nosso físico, o nosso ser, para que a gente tenha saúde para trabalhar, para lutar no dia a dia, nós precisamos do alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? É a Bíblia, é a palavra de Deus, a palavra dele aos nossos corações. A vida espiritual pode ser comparada à vida física. Quando você era bebê, teve que se alimentar para que pudesse se desenvolver. Não é diferente na área espiritual. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o alimento diário. Não é simplesmente uma vez por semana. É diariamente, tirando reflexões, momento com Deus para a nossa vida individual. Não pode ser aleatoriamente. É algo constante em nossas vidas. Como se alimentar da palavra de Deus? Como que você pode se alimentar da palavra de Deus? Procure separar diariamente um tempo para isso. E aí o texto da palavra de Deus de Atos 17:11 diz: ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eu destaco aqui cada dia, porque esse versículo nos mostra alguém que se importa com a palavra, alguém que deseja conhecer a palavra de Deus. Não simplesmente ouvir aquilo que o outro diz, mas a própria pessoa, cada dia, examinando as Escrituras, se de fato é isso mesmo que a palavra diz. Por isso hoje, procure frequentar a igreja, uma célula, um pequeno grupo. Em nossa igreja temos uma classe para pessoas que recebem o presente da vida, que se desejam filiar à igreja, que tomaram uma posição diante de Jesus. E aí você pode começar lendo, meditando na palavra de Deus. Por exemplo, um dos livros bons para começarmos lendo é o Evangelho de João. O Evangelho de João é uma dica para começarmos lendo a palavra de Deus. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, ela se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento com a sigla AT, Novo Testamento NT. Ela tem um total de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os números maiores são chamados de capítulos e os números menores de versículos, conforme nós podemos ver esse exemplo aqui. Mateus capítulo 1, versículo 3. Significa que vamos ler o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, o versículo 3. Sempre no cabeçalho vem, no início de cada livro, o Evangelho segundo Mateus, é o nosso exemplo aqui. Aí o número maior
é o capítulo. Os números menores são os versículos. Nós podemos ver outros exemplos aqui, por exemplo, na letra A tem um número do livro, né? A palavra correspondente ao livro. Exemplo aqui, Isaías. A letra B corresponde ao capítulo 40. A letra C corresponde aqui ao versículo. Por exemplo, Isaías, capítulo 40, versículo 13. E também, outro exemplo aqui, o que aparece primeiro é o livro. Por exemplo aqui, João, o Evangelho de João. E aí em seguida vem o capítulo, que é o número maior. E os números menores são os versículos. E assim nós podemos compreender um pouquinho a palavra de Deus. Durante sua vida cristã, você vai aprender a diferença entre os dois testamentos e conhecerá o significado e a importância de cada livro. Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, formando assim esse conjunto de livros. 66 livros tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E aí nós podemos então ver algumas perguntas relacionadas à Bíblia para o começo da vida cristã. A primeira pergunta é: a Bíblia é diferente de outros livros? Uma pergunta que muitas pessoas acabam fazendo hoje. A Bíblia é diferente de outros livros? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. É a voz audível de Deus no mundo. Olha como Pedro declarou em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos a resposta, a própria Bíblia, ela responde. A Bíblia é diferente de outros livros? Sim, ela é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus direcionou, ditou, o Espírito Santo de Deus ditou para que esses homens escrevessem a palavra dele. A segunda pergunta é: será que podemos confiar na palavra de Deus? Será que podemos confiar nessa palavra? Sim, sem sombras de dúvida. Mas como confiar em um papel? Talvez seja a indagação que você faça. E a resposta, a própria Bíblia vai responder para a gente que não é um papel qualquer. Ela é a própria palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus, ou seja, Deus ditou as palavras aos cerca de aproximadamente 40 autores para que escrevessem essa palavra. Lembrando que eles não eram robôs, no entanto, eles escreveram aquilo que o Pai disse. Veja, o versículo da própria palavra traz essa comprovação para a gente. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vemos aqui que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então, sem sombras de dúvidas, a Bíblia é a palavra de Deus. A outra pergunta para um começo de caminhada com Cristo é: você está disposto a se tornar uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade, a palavra de Deus? Você está disposto a se tornar uma pessoa que maneja bem essa palavra da verdade? Segundo Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como me apresentar a Deus? Como que você pode se apresentar a Deus? Como um obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que não usa simplesmente a Bíblia por usar, ou para tirar algum proveito, mas que usa a palavra de Deus como
ela diz, como ela fala. E é importante ressaltar aqui um lembrete importante. Você não pode procurar apenas uma igreja que está próximo de sua casa ou porque você tem amigos em tal igreja e que lá o pessoal é bonzinho. Não faça isso. Procure uma igreja que prega Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que Jesus é o único caminho que leva-nos para os céus. Se existiu outra mensagem fora disso, não é uma igreja bíblica, não é uma igreja de Cristo Jesus. Uma igreja que de fato seja bíblica e que não fale simplesmente que tem a Bíblia. Mas uma igreja que mostra as verdades dessa palavra. A verdade que liberta. E esse obreiro aprovado, ele crê e vive segundo essa palavra. Então, não esqueça disso. Procure uma igreja que prega Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Uma igreja que de fato seja bíblica e que tenha Cristo como único e suficiente Salvador. Mas uma igreja que mostre a verdade bíblica, que mostre realmente a verdade do Pai. As verdades, às vezes, ela dói, mas ela produz vida e produz vida eterna, onde estaremos vivendo e reinando com Cristo eternamente. Uma outra pergunta importante: como a Bíblia pode ajudar na nossa caminhada por essa vida? Como que a Bíblia pode ajudar na nossa caminhada por essa vida? Ela vai iluminar as nossas vidas. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. E também, você está disposto a obter na Bíblia a orientação de que necessita para a vida cristã? E aí o salmista acrescenta no 105 e no 106 também. Ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. E aí é algo que parte de cada um individualmente. Primeiramente, ele mostra que a palavra ilumina os nossos pés, ilumina o nosso viver de uma forma geral. Às vezes situações são difíceis, a Bíblia nos apresenta uma maneira de vencermos as dificuldades e atravessarmos as dificuldades. Mas para isso o próprio salmista está dizendo: jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. A certeza que nós precisamos ter é que precisamos guardar os justos juízos do Senhor. Jurei e cumprirei, que estarei guardando os mandamentos do Senhor. E assim, quando nós olhamos para essa realidade, para esse terceiro encontro nós precisamos realmente firmar um compromisso pessoal com Jesus. E qual é esse compromisso pessoal? Comprometo-me solenemente diante de Deus a estudar diariamente a sua palavra e tê-la como única regra de fé e prática para a minha vida. É um compromisso. Se você de fato deseja, ou se você já assumiu um compromisso com Jesus, você precisa fazer esse compromisso pessoal. Comprometo-me solenemente diante de Deus a estudar diariamente a sua palavra e a tê-la como única regra de fé e prática para a minha vida. É assim que você deseja? Que assim seja na sua vida, na sua família. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ajude-nos a caminharmos firmes e fiéis diante de Ti. Ajude, Deus, essa pessoa neste momento, Pai, a firmar este compromisso contigo. Sabemos que não é compromisso com homens, mas é um compromisso com o Senhor, com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Deus, por este momento. No nome de Jesus. Amém. Esse foi o nosso terceiro encontro. Semana que vem teremos o nosso quarto encontro. Que Deus vos abençoe. Amém.